Você sabia que Deus dá aos seus amados enquanto dormem? Mas Deus ama todo mundo? E se Deus ama todo mundo, por que nem todo mundo é abençoado por Deus? Quer saber a resposta? Fica aqui que daqui a pouco eu te respondo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e se crescimento espiritual, usando a Bíblia como resposta, te interessa, você já pode se inscrever no canal, deixar o seu gostei e deixa o seu comentário. O assunto em questão está sendo tratado pelo Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então a primeira pergunta é: Deus ama todo mundo? Sim, Deus ama todo mundo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós estamos falando do amor salvador de Deus, aquele amor que salva. Mas além do amor salvador de Deus, existe o amor de Deus que abençoa. E aqui eu quero deixar muito claro que ser abençoado não envolve necessariamente bens materiais, mas é um estado de corpo, alma e espírito. E aí partiremos para a segunda pergunta: por que nem todo mundo é abençoado? E eu quero responder essa pergunta destacando 4 palavras dentro do texto. A primeira palavra que eu quero destacar é Senhor. Se o Senhor, aqui a palavra-chave é senhorio. Nós temos pouca familiaridade com a palavra senhorio. Na verdade, o único senhorio que nós conhecemos é aquele que nós pagamos aluguel. Mas a verdade é que no mundo espiritual continua havendo senhores, escravos e libertos. E Jesus, ele é o Senhor dos senhores. E a pergunta é: Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Muitas vezes a nossa alma entra em prisões. Só você conhece as prisões da sua alma. E eu lhe afirmo, com todas as letras, que só Jesus pode libertar a sua alma das prisões que ela se encontra. Bastando para isso que você o confesse como Senhor e Salvador. E para fazer isso, é preciso dar um passo muito simples. Basta apenas que você confesse com seus lábios: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda nesse processo de caminhada e não permita que essa semente seja roubada do meu coração. Fazendo isso, você já terá adquirido a sua salvação. Posteriormente, torne isso um ato público. Peça ajuda para o seu crescimento espiritual, mas o processo é muito simples. Basta que você o confesse com seus lábios. Tem muita gente que tem muito receio de dar esse passo por causa daquilo que ela acha que precisa renunciar. Não se preocupe com isso. Aquilo que Deus quiser que você renuncie, Ele mesmo vai te elucidar e te dar forças para fazê-lo. A segunda palavra que eu quero destacar é a palavra ser. Observe que é uma condicional. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, é a certeza, é a conscientização que as coisas só acontecem se o Senhor fizer. Aqui a palavra-chave é confiança. Mas só é possível desenvolver confiança através de um relacionamento. E como a gente se relaciona com Deus? Da mesma forma que nós nos relacionamos com quem nós amamos. Ouvindo, falando, conhecendo, dando, recebendo, usando de transparência, de sinceridade, cedendo, usando de franqueza. É assim que a gente se relaciona com Deus. Da mesma forma que nós devemos nos relacionar com as outras pessoas. O problema é que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus achando que nós só devemos receber e não imaginando ou cogitando que nós também temos coisas a oferecer para Deus. Isso é um relacionamento maduro. Quando somos crianças, é natural que nós só recebamos. Mas à medida que nós vamos crescendo, os nossos pais vão nos instruindo naquilo que eles esperam que nós façamos.
Não é diferente com Deus. Desenvolva um relacionamento maduro com Deus e você verá o quanto Ele deseja se relacionar com você também. A terceira palavra que eu quero destacar é inútil. Inútil vos será. Acordar cedo, dormir tarde. Aqui a palavra-chave é ineficácia. Ineficaz é tudo aquilo que não produz os resultados que nós esperamos. Claro que você pode fazer sem Deus tudo aquilo que você pode fazer com Deus. Mas você conhece aquele ditado? Dar murros em pontas de faca? Aí eu te pergunto, qual o esforço na sua vida que tem sido inútil? Você tem tentado e não tem conseguido. Divida com Ele essas coisas que são frustrações na sua vida e entenda que sem Ele é inútil. E por fim, a última palavra que eu quero destacar é amado. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas o que seria ser amado de Deus? E eu quero responder isso com outro versículo, João 14:21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra-chave aqui é obediência. Alguém falou muito acertadamente uma vez que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Você quer demonstrar o seu amor por Deus? Então, obedeça. Existe um lugar em Deus que só a obediência nos leva. Obedecer é simples, mas não é fácil. E é exatamente por isso que Ele nos outorgou o Espírito Santo para nos ajudar naquilo que nós temos dificuldade em fazer. Ele vai nos ajudar e nos instruir nesse processo. Ele sempre vai nos orientar sobre aquilo que devemos ou não fazer. Mas preste atenção numa coisa: o Espírito Santo, ele nunca vai te levar a fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Existem muitas pessoas que querem fazer uma imagem de Deus fora da Bíblia, mas digo para você que essa imagem nada mais é do que uma imagem idealizada. Uma imagem idealizada, ela não é verdadeira. Eu sei que tem muita gente que acha complicado entender a Bíblia, mas à medida que você for desejando conhecer Deus, ela se torna mais fácil. Pense nela como uma carta enviada a você, a fim de que você conheça o Deus triuno, a fim de que você conheça seus direitos e também suas obrigações. Ela deve ser estudada e conhecida num todo, nunca como partes isoladas. Se você pegar partes de uma carta e cortar, você escreve qualquer coisa. Então, a Bíblia ela sempre deve ser entendida como um todo. Medite nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.